Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Se você é novo aqui, meu nome é Luiz e hoje a gente vai falar sobre todos os aplicativos, os widgets e tudo que eu utilizo no iPhone para deixar minha vida mais fácil e principalmente aumentar a minha produtividade. Então, sem mais delongas, vamos começar pela minha home screen. Então vamos lá, essa é a minha home screen e eu organizei de uma forma que eu consiga acessar os aplicativos que eu mais utilizo de forma mais prática possível. Para começar, a gente tem um widget do calendário da Apple. Eu utilizava antes um aplicativo chamado Fantastical, mas ele acabou sendo muito útil, porém muito caro, e eu achei que o custo-benefício não estava valendo a pena. Então eu estou mantendo apenas o calendário da Apple. Esse widget aqui permite que eu veja todo o meu calendário e as minhas programações para o dia e para o próximo dia. Obviamente eu tirei aqui meus compromissos de trabalho porque são confidenciais, mas aqui tem muita coisa e ele é muito útil para mim. Aqui embaixo a gente tem um widget vermelho. E o que é isso? É um widget de um aplicativo chamado Todoist. Quando eu clico aqui, ele imediatamente me deixa adicionar uma tarefa, como por exemplo, lavar o carro. E aí eu posso escolher uma data, botar minha prioridade e o meu lembrete se eu quiser. Essa é a forma que eu encontrei mais fácil de adicionar uma nova tarefa no meu dia a dia, sem ter que abrir um outro aplicativo ou abrir meu calendário. Enfim, isso aqui para mim é fundamental. Aqui do lado a gente tem alguns aplicativos, começando pelo Notas. Por que eu utilizo o aplicativo Notas da Apple? Quando eu quero fazer alguma anotação muito rápida e eu preciso ter certeza que eu não vou ter problemas de sincronização, como por exemplo quando eu estou num avião e eu não consigo acessar o Notion ou qualquer outro aplicativo, eu posso sempre contar com notas. Eles ficam armazenados aqui no meu celular e depois eles vão sincronizar quando eu tiver conexão. Então por isso que eu mantenho o Notas aqui em primeiro lugar, porque ele sempre vem a calhar. Esse segundo aplicativo aqui é um aplicativo novo, o Reader, ele é da Readwise. E como que ele funciona? Digamos que eu esteja na internet, por exemplo, e encontrei um artigo que eu gostei muito, mas não posso ler agora porque eu estou fazendo outra coisa, ou simplesmente quero salvar e nunca mais perder e ter sempre acesso a ele. Eu posso vir aqui, compartilhar com o Reader, e ele automaticamente está salvo no meu aplicativo. Então eu posso ler a hora que eu quiser, fazer highlights, fazer comentários e tudo que eu marcar aqui vai sincronizar automaticamente com o meu Notion. Ele vai criar uma página no Notion com todos os artigos que eu li nesse aplicativo e com todas essas marcações e comentários para eu acessar quando eu quiser. Muito útil, né? Assim eu posso salvar todas as partes interessantes do artigo e ler depois. Aqui embaixo a gente tem o YouTube Studio, que é um aplicativo que a gente pode ver as métricas dos nossos canais no YouTube, todas as informações lá, como inscritos, os dados analíticos do YouTube, né? Não vou abrir aqui porque eu não quero ninguém com pena de mim quando vocês verem quanto eu ganho de AdSense. Aqui embaixo a gente tem o Notion. O Notion é meu aplicativo favorito da vida. Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando tudo que eu utilizo no Notion, tudo que eu controlo com o Notion, como eu consigo me organizar completamente. Ele é fantástico, mas só para vocês terem uma ideia, caso você ainda não conheça, aqui eu consigo controlar todos esses aspectos da minha vida, seja organização, estudos, criação de conteúdo, conhecimento e até o meu imposto de renda. Então, só para vocês terem uma ideia do que a gente estava falando agora há pouco, na minha página aqui do Readwise, dentro do Notion, lembra que eu sincronizei lá o artigo e marquei, fiz uma marcação? Ele já está aqui e todos os artigos que eu marcar, eles vão vir para cá. Esse aqui, por exemplo, tem aqui a parte que a gente marcou e na nota está escrito comentários porque foi o que eu escrevi lá para ilustrar. Mas ele já está aqui e todas as partes que eu marcar vão vir aqui para baixo e isso é muito útil depois quando eu quiser fazer uma pesquisa ou não quiser ler o artigo inteiro, né? Eu já tenho as partes aqui que eu marquei e se eu clicar aqui, ele vai direto lá para o aplicativo do Reader, exatamente aonde eu fiz a marcação. Aqui embaixo a gente tem o Chrome e com certeza não precisa de nenhuma explicação, todo mundo conhece. Aplicativo da câmera do iPhone, também não precisa. Aqui embaixo a gente tem o aplicativo Kindle, que é um dos meus aplicativos favoritos. É simplesmente um aplicativo de leitura fantástico, onde eu posso fazer marcações, por exemplo aqui. Posso fazer comentários. E adivinha só, tudo que eu marcar aqui também vai lá para o meu Notion através do Readwise. E aqui, por exemplo, eu tenho uma lista de livros recentes que eu li, onde eu posso simplesmente vir aqui e todas as marcações do livro, ó, ele ainda não sincronizou aquela, ele demora uns minutinhos. Mas está aqui, ó, eu li a primeira página e fiz uma marcação, ele vai estar aqui. Então se, por exemplo, eu quiser revisitar um livro depois de muito tempo, é a mesma coisa dos artigos. Aqui vão estar as partes que eu marquei,
mas aí provavelmente vai estar num volume muito maior, já que um livro é muito maior que um artigo, e eu não preciso ler o livro de novo, as melhores partes vão estar marcadas aqui, e se eu clicar aqui na localização 94, ele vai me levar lá no App Kindle exatamente aonde está marcado no livro. Fantástico! Depois a gente tem o Sniped. O Sniped é um player de podcasts, mas ele tem um diferencial. Quando eu estou, por exemplo, ouvindo um podcast qualquer e eu aperto neste botão aqui, Create Snip ou Snipe, ele vai salvar. E o que isso significa? Significa que ele salvou o último minuto que eu escutei e transcreveu. E adivinha só o que vai acontecer? Ele vai lá para o meu Notion também, na página do Sniped. E aqui eu tenho meus últimos episódios de podcast que eu ouvi e fiz marcações. Ele mostra exatamente onde eu fiz a marcação com a minutagem e se eu clicar aqui ele vai me levar para lá. Ah, Luiz, mas por que você faz tanta marcação? Por que você anota tanta coisa? Porque eu quero construir um conhecimento para criar conteúdo, para fazer qualquer coisa na vida, você tem que ter conhecimento. E eu não quero simplesmente passar pelas coisas legais que eu vi na vida e esquecer. Eu quero poder guardá-las, já que isso não me custa absolutamente nada. Depois a gente tem mais um widget do aplicativo Todoist. Só que a diferença é que esse aqui, ele me mostra todas as minhas tarefas do dia. O primeiro, ele me permite criar uma tarefa, seja para hoje ou para outro dia. E esse widget aqui me mostra apenas as tarefas do meu dia. Aqui embaixo a gente tem o telefone, o Safari, o WhatsApp e o Instagram. Também não precisa de explicação para nenhum desses. Aqui na minha segunda página a gente começa com o widget do Readwise, que é aquele aplicativo que a gente acabou de ver. Ele me mostra toda hora aqui uma passagem ou alguma marcação que eu fiz de algum livro. Isso é legal, eu não preciso, por exemplo, entrar lá no Readwise ou entrar no meu e-mail para ver marcações. Sempre que eu estiver passando aqui, vai ter uma marcação aqui, ele fica atualizando toda hora e eu acabo lembrando de coisas legais que eu li. Aqui embaixo a gente tem o Twitter e a Clear. Twitter também não precisa de explicação. Clear é a minha corretora, onde eu faço investimentos. Snapseed é um aplicativo onde eu faço edição de fotos. Ele é completamente gratuito e tem todas essas ferramentas aqui. Ele é muito bom. Eu parei de usar o Lightroom depois que eu descobri esse cara aqui. O Lightroom é pago, infelizmente. Esse carinha é completamente gratuito. Também dá para você trabalhar, fazer até correção de imagem, caso você queira. E é muito útil, então eu só utilizo esse. Aqui o Readwise em si, a gente viu os widgets, mas aqui está o aplicativo em si. O Reddit, que é o maior fórum do mundo, aqui eu posso pesquisar o que eu quiser. Sempre que eu quero achar alguma coisa, ver se alguém já teve um problema parecido com o meu, eu venho aqui no Reddit ao invés do Google. Aqui eu acho que eu tenho respostas muito melhores e muito mais fácil. Então qualquer coisa que eu quiser pesquisar, só pesquisar ali, ó, tem ali iPad, estava vendo alguma coisa. E a gente tem tudo aqui no Reddit. E-mail, tenho dois aplicativos de e-mail, um pessoal e um para o trabalho. Não dá para usar só um, como o Outlook, por exemplo, porque ele acaba misturando os calendários, misturando os e-mails, e eu prefiro não arriscar. Eu já respondi e-mail de trabalho com o e-mail pessoal por estar fazendo isso. Aqui à direita a gente tem um widget, um aplicativo chamado Drafts. Toda vez que eu clico nesse microfone aqui, ele começa a transcrever o que eu estou falando. Isso é muito útil, por exemplo, quando eu estou fazendo exercício ou quando eu estou dirigindo, andando na rua e quero anotar alguma coisa ou algum trecho de um podcast que eu estou ouvindo, que eu quero fazer um comentário, ou tenho uma ideia de vídeo, ou qualquer coisa que seja, que eu não possa parar para anotar, eu clico aqui e ele automaticamente começa a transcrever o que eu estou falando. Tem vários idiomas, você pode configurar do jeito que você quiser e o melhor, ele é grátis. Depois que eu clico aqui, a nota está prontinha para eu copiar para outro lugar, trabalhar ou fazer o que eu quiser. Aqui embaixo a gente tem um widget de um aplicativo chamado Day One, que é um aplicativo de diário. Aqui, por exemplo, eu vou criar um novo registro. Hoje a gente chegou aos 5.000 inscritos. Então, e aí salvei aqui no meu diário. E, por exemplo, daqui a um ano ele vai me mostrar essa entrada desse dia e falar, olha, um ano atrás você chegou aos 5.000 inscritos. É uma prática bem legal, né? Quem curte journaling ou escrever em diário vai curtir muito esse aplicativo. E, inclusive, a galera acadêmica usa ele muito para acompanhar estudos, pesquisas em cobaias, por exemplo, porque você pode colocar fotos, vídeos, é bem legal. Aqui na nossa terceira tela a gente começa com mais um widget do aplicativo Todoist, dessa vez para as minhas tarefas em breve, ou seja, aquelas tarefas que vão acontecer amanhã ou na próxima semana, ou seja, o que eu configurar aqui ele vai me mostrar, ele só não vai me mostrar as tarefas de hoje. Por que ele está me mostrando aqui hoje 5 horas se eu acabei de falar que ele não vai mostrar as tarefas de hoje? Porque essa aqui é uma tarefa recorrente.
ela acontece toda segunda-feira às 5 horas. Aqui, buscar calça no shopping, tá hoje também, porque eu não desmarquei lá, que eu já fiz. Então ele continua aqui para eu não perder de vista. É bem interessante. Aqui embaixo a gente tem o Spotify, não preciso explicar também. Ele tem vários podcasts, por exemplo, que não estão lá no Snippet, como o PrimoCast. Então eu utilizo o Spotify também. Mas é um aplicativo simples, todo mundo conhece. O Teams eu utilizo no meu trabalho, é o meio oficial de comunicação da minha empresa. O Shazam é um aplicativo para descobrir músicas. Sabe aquela música que está tocando e você não sabe o nome e quer descobrir? Você aperta aqui, ele vai ouvir e vai te dar o nome da música. Nutror é um aplicativo de cursos. IEM é um aplicativo para controlar a minha câmera ou passar fotos por Bluetooth para o celular. Minha câmera é uma Sony A7C. Google Fotos. Eu gosto muito do Google Fotos porque a minha vida inteira eu utilizei celular da Samsung. Só de uns 3, 4 anos para cá que eu comecei a utilizar o iPhone. Então a minha vida inteira de fotos está no Google Fotos. E eu não queria perder isso, não queria perder todos esses momentos. Então eu continuo utilizando o Google Fotos. Discord eu utilizo para conversar com meus amigos ou quando eu quero assistir alguma coisa junto com eles, a gente liga o Discord e fica comentando. Filmic Legacy, esse aqui é um aplicativo de câmera e eu utilizava no início do canal para fazer as gravações antes de eu ter câmera. Ele infelizmente passou para o modelo de pagamento mensal, antigamente ele era pagamento único, então eu parei de utilizar, mas como eu já fiz esse pagamento antes, eu consigo utilizar a última versão antes dele mudar, sem problemas, ela só não vai ter mais atualizações. Skillshare é um aplicativo de cursos, ele parece o Netflix, só que de cursos. É um aplicativo gringo, eu acho que não tem cursos em português, infelizmente, ou se tem são muito poucos, mas ele é muito barato, se eu não me engano ele é uns R$100 e poucos por ano e você pode testar por 30 dias, ou seja, você pode fazer o curso que você quiser e depois cancelar a assinatura. É bem legal, tem muito conteúdo de gente famosa como Marques Brownlee, por exemplo, vários fotógrafos, enfim, tem coisa muito legal aqui. LinkedIn, acho que não precisa de explicação, todo mundo conhece. Carteira digital de trânsito, é onde fica a minha habilitação e o documento do carro digital. E esse aplicativo aqui, o Medidas, é muito interessante. Ele usa o LiDAR do iPhone para fazer medidas muito precisas. E você está vendo aí na tela, por exemplo, que eu estou medindo aqui esse jarrinho de planta e ele está me dando aqui o tamanho certinho. E eu já conferi com a fita métrica, tá? Ele acerta, a precisão dele é realmente muito boa. Seguindo aqui a gente tem o Uber, sem explicações. O Canva eu utilizo para fazer todas as miniaturas do YouTube ou postagem no Instagram quando eu quero elaborar alguma coisa ou até às vezes coisas para o meu trabalho. Google Maps também dispensa apresentações e o GoodNotes para ter acesso a todas as minhas anotações do iPad. Ele lançou funções novas aqui, mas por exemplo, todas as minhas anotações do iPad estão aqui para eu consultar caso eu precise. E ele sincroniza sempre certinho, não preciso me preocupar com isso. E antes que você pergunte, mas você não utiliza aplicativo de banco, varejo, essas coisas? Utilizo, gente, mas é muito pouco. Então eu deixo eles separados em pastas aqui na última tela da esquerda, para realmente só quando eu precisar eu já ir direto lá. Não quero eles poluindo a tela, porque tudo isso daqui eu utilizo muito. Então eu quero que seja rápido e produtivo para eu ficar sempre o menor tempo possível olhando para a tela do celular. Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, dá uma olhada num vídeo que eu fiz sobre os meus aplicativos favoritos para o iPad. Eles também casam perfeitamente com os aplicativos e widgets que a gente viu aqui hoje. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!